Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma quinta de mercado e carreira. Vamos começar o nosso painel sobre empreendedorismo feminino. Vou estar aqui começando a fazer os convites dos colegas que vão participar junto do painel. Vou chamar agora a Dalva. Estou convidando a Dalva. Agora a Dalva aceitar o convite. Olá, Dalva, tudo bem? Oi, Maurício, boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite. Gratíssima pela audiência. Iniciando mais um Mercado e Carreira. Legal. Só aguardar o Wagner entrar para a gente chamar o Wagner. Bom, pessoal, enquanto o Maurício aguarda o Wagner, né, não esqueçam, né, de curtir, compartilhar, né, o nosso Mercado e Carreira, dar uma olhadinha lá nos nossos conteúdos, né, sempre antes, durante ou depois de uma live, nós estamos postando conteúdos, tá? Coisas que interessam, coisas atuais. Então, assim, não deixa de curtir. E o principal, né, compartilhar esses conteúdos com seus amigos, seus contatos, né? Boa noite quem chega agora. Mais uma live de quinta de mercado e carreira aqui no Instagram para você. Exatamente. Convidando o Wagner, vamos ver se ele consegue. Ele nos informou aqui nos bastidores que estava com um problema de internet. Vamos esperar mais um minutinho. Caso não, a gente faz a nossa abertura e o Wagner, assim que tiver ok, ele entra na nossa live, pede o acesso e a gente libera o acesso para ele. Obrigado, pessoal, que está entrando. Fábia, Luísa, RM Performance, Grace, pessoal aí assíduo nas nossas lives. Bem-vindos à nossa live. Boa noite a todos. Dalva, eu acho importante, vamos fazer, né, para a gente não perder tempo, né, porque o tempo voa. Sim. Aqui nessa nossa live, 1 hora é muito exatamente pouco. Se puder fazer a abertura aí, a gente vai começando sem o Wagner. O Wagner, na medida que entrar, a gente introduz ele aí no nosso bate-papo de hoje. Tranquilo, Maurício, tranquilo. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. Está iniciando mais uma quinta-feira, às 19 horas de Mercado e Carreira. O nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo feminino. Pois é, estamos em plena Semana Global de Empreendedorismo e na outra semana, no dia 19 de 11, nós comemoramos o Dia da Empreendedora, né, do empreendedorismo feminino. Tá? Então, nosso tema de hoje é esse, é um bate-papo entre eu, Maurício e Wagner sobre empreendedorismo feminino. Então, a gente agradece a presença, agradece a audiência. Não deixa de curtir os nossos conteúdos lá em Mercado e Carreira no nosso Instagram. Lembrando que nós estamos no Twitter e nós estamos também no YouTube. Perdeu a nossa live? Ela fica gravada. Você pode depois olhar novamente ou olhar para quem perdeu, inclusive lá no YouTube. O Maurício tem colocado, né, Maurício? Toda semana os nossos conteúdos lá no YouTube. Então, não perde. É para você. Vamos lá. Exatamente, Dalva. A gente já está expandindo nas nossas redes sociais. Em breve, vou largar spoiler aqui enquanto o Wagner não entra. Em breve, podcasts das nossas lives aí nas principais plataformas. Estamos trabalhando para criar o LinkedIn também do Mercado e Carreira. Ou seja, o nosso projeto está cada vez maior, mais robusto, atendendo a todos. Lembrando, quer participar do Mercado e Carreira, manda um direct. Quer contar sua história, quer sugerir um tema para a nossa live, é só entrar em contato. Lembrando que na nossa live de Mercado e Carreira, a concorrência está buscando as pessoas que participam aqui, então está virando um sucesso as nossas lives aí junto à nossa galera, né, Dalva? Vamos lá, então, Dalva? Perfeito, Maurício, perfeito. E a gente está aí se movimentando, a gente vai ter novidades para 2022, a gente está escrevendo para blogs, né, Maurício? Então, a gente está, assim, se movimentando para ter conteúdo sempre atualizado para você. Bom, empreendedorismo feminino, vamos lá. Gente, as mulheres já ocupam metade do mercado e apostam no digital, ou seja, elas vão com tudo, né, empreendendo no mercado digital, ferramenta que elas dominam. Vocês sabiam disso? Então, nosso assunto hoje é para abordar empreendedorismo feminino, né? A gente não vai falar muito do conceito de empreendedorismo, a gente vai falar hoje, né, do que é empreendedorismo feminino, quais são os indicadores, os dados que a gente tem hoje no mercado das mulheres empreendedoras, tá? Seja por necessidade
oportunidade ou sonho, muitas mulheres apostaram no empreendedorismo como caminho para se reinventar na pandemia. Então, na pandemia, muitas pessoas, né, não só mulheres, mas os homens também, se reinventaram, repensaram, mas as mulheres, de maneira especial, os indicadores mostram, né, que elas correram mais, né? Elas correram mais na frente e elas empreenderam mais porque tinham um sonho, viram oportunidade ou por, né, necessidade. Que é isso que a gente vai comentar daqui a pouquinho, a diferença entre empreendedorismo, né, por sonho, oportunidade qualitativo, né, e o empreendedorismo, né, por necessidade. Então, segundo o GEM, né, que é hoje o Instituto Mundial que estuda, né, e acompanha empreendedorismo, o Brasil soma atualmente com 30 milhões de mulheres empreendedoras. 30 milhões, gente. Esse total corresponde a quase metade do mercado empreendedor, ou seja, 48,7%. Tá? E cresceu 40% só em 2020, conforme dados da Rede Mulher Empreendedora, né, o RME. Então, assim, é muito empreendedorismo, né? Ou seja, 48,7%. E só o ano passado cresceu, né, 40%. Então, é importante a gente acompanhar isso com alegria, né? Mas também fazer uma análise. Existe uma coisa chamada de empreendedorismo qualitativo e empreendedorismo por necessidade. As notícias, né, a pesquisa hoje da Rede Mulher Empreendedora mostra também que muito desse empreendedorismo ele foi mais por necessidade, em que as pessoas, em plena pandemia, ou perderam seus empregos, ou tiveram que ter uma renda extra, ou seja, elas tiveram que, entre aspas, se virar. E daí, esse empreendedorismo ele é chamado de necessidade. A pessoa vai lá e faz. O que quer dizer isso, né? Tem um lado negativo e um lado positivo. O positivo é que a gente tem mais pessoas empreendendo, mais mulheres empreendendo também. O lado negativo é que quando é por necessidade, às vezes a pessoa não se prepara, ela não se qualifica, ela não busca informações, ela não faz um planejamento, ela vai lá e faz. E muito depois ela vai, né, pensar, puxa, eu tenho agora que fazer melhorias, né? Eu tenho agora que planejar, eu tenho que aprender mais sobre fluxo de caixa, eu tenho que aprender mais sobre divulgação, sobre área comercial, sobre finanças, sobre marketing, como é que eu alavanco, tá? E aí tem os dados do Sebrae que mostram que muitas empresas até o segundo ano, né, a mortandade das empresas até o segundo ano, né? E às vezes até o quinto ano da empresa aberta. E às vezes por quê? Por falta de qualificação. Abriu, empreendeu por necessidade e por falta de qualificação, às vezes a empresa, né, não vai até o segundo ano ou chega lá no quinto ano, também é uma mortandade de empresas, tá? Um outro dado importante é que se a empresa ela nasce por necessidade também, né? Ela empreende por necessidade e ela consegue superar o segundo ano, mas lá pelo quinto ano ela tem que começar a inovar. E se ela não se qualificou, ela não se preparou nos últimos 5 anos, ela vai ter um problema que ela não consegue inovar. O que é inovar? Criar novos produtos e serviços, trazer inovação para a sua empresa, está sempre atualizando alguma coisa. Isso também requer qualificação. Tá? Então, como eu diria, não basta ter criatividade, é preciso também ter inovação. Então, o lado perverso do empreendedorismo é quando, né, é por muita necessidade e não consegue fazer uma qualificação. Tá? Tem pessoas que há por necessidade, elas vão se qualificando, elas vêm o segundo ano, o terceiro, o quarto, o quinto ano, e elas vão cada vez aprendendo mais e se qualificando. Agora, quando a pessoa ela não consegue se qualificar, ela vai cair, né, nessa malha mais negativa, que ela vai ficar, né, um pouco parada. E isso é um perigo para o empreendedor. Tá? Então, não basta a criatividade. Eu também preciso inovar. O empreendedorismo precisa muito de inovação. Né? Maurício, você quer comentar alguma coisa, quer complementar algo desses dados aí que a gente leu, a gente agora trouxe para o nosso debate? Exatamente, né, Dalva? Eu acho que assim, o papel da mulher, né, no mundo mercadológico, ele cada vez mais importante, né? E aqui é importante a gente ver como a gente linka os assuntos, né? A gente está falando de empreendedorismo feminino, a gente também está falando de inovação. A gente teve a live, né? O nosso painel do mês passado foi com relação à tecnologia e inovação. Então, inovar é preciso. Tecnologia não é só sistema. Então, relembrando o que eu comentei, existe tecnologia fora de sistemas. A gente pegou lá e resgatando o exemplo da caixinha de leite,
que agora a gente consegue ter o leite longa-vida, é um tipo de tecnologia. Camisetas que a gente não precisa ter filtro solar que protege do UV. Então, assim, tecnologia não é só sistema. E a gente vê que as coisas estão conectadas. Eu acho muito importante aqui, Dalva, já puxando um pouquinho mais, já porque eu queria comentar, a questão sobre o empreendedorismo, né? Que é um movimento que reúne negócios realizados e comandados por uma ou mais mulheres. Tá? Um sentido mais amplo e pode também ser entendido, Dalvo, como iniciativas de liderança feminina, incluindo a atuação de mulheres em altos cargos dentro da empresa, coisas que a gente não via há 5 anos atrás. Não precisamos nem ir muito longe, nós estamos falando de 5 anos atrás. Isso porque o perfil empreendedor também não é só de negócio. Não é aquela mulher que, no meio da pandemia, tem um talento, né? E normalmente, quando a gente fala de empreendedorismo, e aqui a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né, Dalva? Que o empreendedorismo feminino não é uma mulher que sabe fazer um tipo de comida, começa a fazer comida e vender quentinha, ou começa a vender bolo, ou começa a vender um tipo de artigo que ela faz lá de decoração. É muito mais do que isso. Nós temos mulheres que fazem grandes empreendedorismos, desenvolvimento de algum tipo de solução para essas startups que estão iniciando, um tipo de consultoria, né, um tipo de auxílio, são vários outros serviços. E isso a gente olhando no mundo de negócio. Agora a gente vai olhar para dentro do mundo corporativo. A gente não via mulheres na vice-presidente de empresa, presidentes de empresa, né, em cargos de diretoria, gestão e coordenação. Isso cada vez está maior. E o que acontece? Por que essas mulheres chegaram lá? Tem muito da meritocracia delas. E a questão de empreender também, de empreender o seu conhecimento, de buscar novas informações, capacitações, qualificações, para que isso também é um modo de empreender, porque eu estou empreendendo a minha carreira. Então, hoje, como a gente comentou, e eu faço aqui as palavras da Yara, também uma das pessoas que participaram da nossa live, porque não adianta eu hoje entrar numa empresa e dizer eu quero ser diretora. Não que isso não seja impossível, ele é possível, mas existe um trabalho empreendedor de quais são os know-hows que eu preciso ter, quais são os conhecimentos que eu preciso ter, que tipo de qualificação que eu preciso ter, o quão eu vou empreender dentro da empresa, buscando gerar valor agregado dentro de alguns processos, de trazer novidades, de trazer conceitos do mercado para dentro da área e empreender isso junto com seus times, junto com demais áreas. Então, assim, a gente sai um pouquinho, e eu sou essa pessoa que faz um pouco o pensamento fora da caixa, porque quando a gente pensa em empreender, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é empreender, é o seu próprio negócio, e quando pensa em mulher, é aquelas atividades domésticas que a gente começa a prestar para o mercado e coisa assim. Não, é muito mais do que isso, Dalva. Isso que é importante a gente trazer na nossa live. E empreender não é só negócio. Empreender é uma palavra muito ampla, que eu tenho certeza absoluta, Dalva, que tem vários exemplos aqui, porque eu acho que tu já até escreveu sobre isso. O empreendedorismo feminino, ele vai além de um negócio simples. Ele é muito mais do que isso. E Maurício, isso é importante, a gente tem que valorizar. se você me permite, né, só para poder complementar, né, já que você falou sobre a escrita, a gente, quando fala em empreender, existem vários tipos de empreendedores, né? Apenas um deles, né, é aquele que vai lá, faz e abre o seu negócio, né? Faz um plano de negócios, ele coloca, né, um investimento, ele vai e abre o seu negócio. Existem empreendedores sociais, né? São o terceiro setor. Existem pessoas que empreendem, né? Um projeto dentro de uma empresa, né? Que a gente chama de intraempreendedor. Ou seja, é a pessoa que tem iniciativa, ela tem uma ideia e ela não fica só no mundo das ideias. Ela vai e tira do papel. Então, vamos dar um exemplo, né? Eu posso ter uma ideia, né? E Joãozinho pode também ter outra ideia. Qual é a diferença entre a minha ideia dele? A ideia é igual. A diferença é qual de nós vai, de fato, sair do papel e colocar isso em prática. A pessoa que colocou em prática, ela vai ser chamada de empreendedor, né? E possivelmente depois empresário, né? Então, ou seja, existem vários tipos, né? Então, a pessoa que faz uma liderança feminina, por exemplo, ela é empreendedora feminina. Ou seja, ela pode abrir um negócio, ela pode atuar no terceiro setor, ela pode colocar um projeto na empresa, ela pode colocar uma ideia na empresa. Tudo isso são perfil empreendedor.
Falando um pouco da questão, né, da quebra de paradigmas, como o Maurício comentou agora, nós não podemos nos remeter, né, que os negócios que as mulheres abrem hoje, os projetos que as mulheres estão à frente, né, ou seja, são negócios tipicamente, né, do fazer feminino, né? Muito se engana. As mulheres hoje estão à frente da indústria, na construção civil, elas estão na tecnologia, elas estão atuando em todos os espaços hoje. Temos muito, né, que crescer, as mulheres de maneira geral têm muito que crescer, abrir mais frentes, sim. Temos, né? Esses dados de 48% de empreender, esses dados de que cresceu 40% no ano passado, eles são muito importantes, tá? Mas eles precisam ser analisados. De forma, né, que tipo de empreendedorismo que se é, que tipo de qual é a performance, se é por necessidade, se é uma ideia, se é uma transformação, se é um sonho, se é uma oportunidade, tudo isso é importante. Claro que nós temos que fugir daquele empreendedorismo da necessidade. Ele não é totalmente negativo. Ele é positivo porque eu abro um negócio, eu coloco um projeto, mas a gente tem que fugir dele por quê? Porque ele exige qualificação. E quando exige qualificação, a gente tem que se preocupar um pouco mais. Não que isso, né, não possa ser sanado ao longo do projeto, ao longo, né, da abertura de negócio. Sim, o Maurício é sabedor, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado na área, né, há 10 anos atrás, analisando empreendedorismo juvenil. E a gente olhou, né, a questão de gênero também. Ou seja, todas as mulheres que eram mostradas há 10 anos fazendo negócios, né, abrindo seus negócios, eram restaurantes, abrindo em casa, coisas, moda, né? Lanchonetes, né? Coisas voltadas à comida, né? Alimentação, eram coisas que eram típicas femininas. Mas já há 10 anos atrás já existiam mulheres à frente da indústria, da construção civil e tal. Mas a gente está quebrando, né? A cada ano que passa, a gente está quebrando paradigmas, né? E o Maurício muito bem lembra agora, na fala que ele fez, né? Que a gente não pode se remeter a negócios, né? Imaginar negócios tipicamente, né, femininos. Então, quando eu analisei há 10 anos atrás umas grandes revistas de negócio, de fato, a gente tinha estampado nas capas ou nas reportagens mulheres à frente de negócios mais femininos, né? Aqueles que a gente, né, a extensão do lar, diga-se de passagem. Hoje isso já mudou, nos últimos 5 anos mudou. Daqui a 2, 3 anos, a gente vai estar tendo uma outra fala. Daqui a 5, 10, 15 anos, uma outra. E que bom que seja assim, que tenha essa oportunidade em todas as frentes de trabalho. Então, isso que ele traz é bem importante. Eu penso que 10 anos atrás, o que a gente está vendo hoje, teve uma grande mudança. É importante comemorar, né? Esse dia 19 é elusivo justamente para incentivar que a mulher esteja à frente, né, de negócios, de todos e quaisquer negócios, não somente aqueles, né, que esteja mais aderente, né, ao ser mulher, mas sim que ela possa trabalhar com qualquer tipo de negócio, projeto ou ideia, né, ou à frente, né, de serviços, né, ou um terceiro setor atuando de forma, né, muito empoderada. Então é para empoderar a mulher no mundo dos negócios que se criou esse dia 19 de novembro, né, que a gente comemora a semana que vem, mas todo mês de novembro aí, muitos lugares, né, estão promovendo a sua semana global de empreendedorismo. De uma certa maneira, o empreendedorismo tem sido fomentado em todos os espaços, né? Não só nas universidades, mas nas empresas, nas escolas. E desde pequeno hoje, uma criança hoje já faz empreendedorismo. Por quê? Porque isso hoje é uma demanda mundial, que as pessoas saibam cuidar de si, da sua carreira, né? Abrir o seu próprio negócio, abrir o seu próprio projeto. Então, hoje há toda uma demanda mundial de incentivar a pessoa a ter iniciativa, atitude, né? Então, são qualidades, né, que são do perfil empreendedor. Iniciativa, atitude, poder de análise, poder de síntese, resiliência, resolução de problemas, ou seja, né, visão, valores, tudo isso agrega valor ao perfil empreendedor. E isso hoje, dentro das escolas, desde pequenininho até adulto, isso está sendo promovido hoje, né, o empreendedorismo, né, os conceitos e o ser empreendedor hoje, né, na educação, de uma forma geral, no mundo todo. Dalva, eu queria trazer alguns dados importantes aqui, tá? O Wagner daqui a pouquinho está entrando, de uma empresa global que eu sou mega fã, e se Deus quiser um dia, se eu tiver a oportunidade de trabalhar nela, eu trabalho, que é a McKinsey, que é fantástica, e ela trouxe alguns dados bem importantes, tá?
que a relação de empreendedorismo no Brasil, 41% desses empreendedores são mulheres. E olha que interessante a faixa etária dessas empreendedoras. 32% dos 41%, tá? Numa faixa de 18 a 24 anos, ou seja, tá? 38% dessa fatia é dessa faixa etária. São pessoas novas, jovens, recém-saída, né, da escola, da graduação, para atuar no mercado. 30%, tá, dessa fatia é de 25 a 30 anos. Tá? Depois de 27% é da faixa de 31 a 40. E 11% é de 41 anos ou mais. Ou seja, se eu pegar duas fatias desse processo, né, dessa faixa etária, se eu fizer ali de 18 a 30 anos, eu estou falando de 60%. Entende? O quanto que essas pessoas mais novas elas já têm um perfil investidor, né, de empreender, e o quanto a gente precisa trabalhar em outras faixas etárias, porque um outro ponto importante aqui, né, Dalva? Empreender não tem idade. Não tem idade. Não tem, Maurício. Idade. Não tem. Uma coisa assim, importante, né? Que aí também a gente vai trazer durante a live. Eu não me surpreendo, né, desse primeiro processo, né? Dos 18 aos 25, 26 que você falou aí, tá? Lembra-se, né? A maioria das mulheres estão dominando o digital. E quantos negócios digitais surgiram, tá? Estão apostando com tudo. Com certeza é esse público. O público que eu analisei há 10 anos atrás foi a juventude que empreendia, tá? Oi! Que eram os jovens... Oi, Wagner. Que eram jovens até 30 anos, tá? De 18 a 30 anos, tá? Há 10 anos, as mulheres eram maioria já empreendendo, tá? Nesses negócios. A maioria desses negócios que eu analisei eram negócios digitais. Digitais, ou seja, né? O pessoal já está investindo muito na questão do online e do digital no seu empreendimento. Então, eu penso que essa faixa etária maior, né? Esse mercado maior, ele tá e mais jovem, tá muita questão na matéria, né? Estão indo com tudo no digital, em função, né, que domina o digital. Então, eu acho bem relevante, né, essa questão de trazer esses dados, porque mostra que realmente não tem idade. Há 2 anos atrás, eu tive o privilégio de uma escola pública de Canoas, do município, eu estava fazendo uma oficina de empreendedorismo, tá? Com as turmas de 5ª e 6ª série, tá? Foi uma grata surpresa, né? Eu estendi a oficina de empreendedorismo, a escola pediu e eu fui até lá como professora da universidade dar essa oficina de empreendedorismo durante um mês, tá? Para pessoas de 12 a 14 anos, né? Era a faixa etária desses pré-adolescentes, tá? Para a oficina de empreendedorismo da escola pública. Uma menina de 12 anos me disse, né, durante a oficina, né? Ai, prof, eu já tenho uma lojinha virtual. Eu já vendo coisas pela internet. Mostrou a lojinha dela no celular. Tudo pelo celular, com 12 anos. Há 2 anos atrás, ela já empreendia ali no Guajuviras, né, que é um bairro aqui de Canoas, né? Uma lojinha virtual com 12 anos. Eu já ajudo. Eu sou empreendedora. Então, assim, eu fiquei muito emocionada porque a gente estava dando oficina e casualmente já tínhamos uma empreendedora de 12 anos na oficina. Eram 10 alunos. Tá? E eles iam multiplicar depois isso na escola. Então, foi um convite que a gente recebeu para fazer essa oficina. Então, assim, é muito bacana, porque cada vez mais jovens, né, cada vez mais jovens vão abrir os seus próprios negócios. Porque uma das coisas que o empreendedorismo dá conta, né, dar conta entre aspas, né, é ajudar o ser humano a cuidar de si mesmo. Não é só cuidar da sua carreira, é cuidar da sua vida enquanto profissional, de investida na empresa, de uma ideia, um projeto, mas também cuidar de si, abrir o próprio negócio e fomentar outros postos de mercado. Né? Ou seja, né? Porque você tem uma coisa bem importante na função de empreender. Além da questão do resultado, da lucratividade, o empreendedorismo tem uma função social. Abrir postos de trabalho. Então, quando você, por exemplo, faz um plano de negócios e aí você não tem uma verba toda e você recorre a um financiamento, por exemplo, num banco, tá? Uma das coisas que se pergunta dentro do projeto, né, desse financiamento é quantos postos de trabalho você vai abrir. É o caráter social do empreendedorismo, né? E que o empresário tem. Além de lucrar, ele também precisa atender o social, que é a abertura de postos de trabalho. E importante, né, Dalva, porque eu quero trazer um dado dessa pesquisa antes de passar para o Wagner para falar do número de mulheres empreendendo.
com um dado isso que tu comentou, de toda essa fatia que eu comentei, 42% dos negócios eles estão online e offline, ou seja, numa loja física, num processo físico e online. Enquanto os outros 38% somente na presença física. Claro que a pandemia colaborou e vai colaborar cada vez mais para isso, mas a gente tem ainda 20% que só trabalha no online. Então, assim, o quanto que nós temos de oportunidade de mercado e de crescimento para isso. Então, assim, aquilo que a gente comentou. Eu concordo totalmente contigo, é verdade. Tem muito mercado, tem muita oportunidade. Eu tenho uma questão que eu falo nas minhas aulas de negociação, que eu digo assim, ó, na crise, tira o S, crie. Entendeu? E aí que estão as oportunidades. A gente vai passar para o Wagner agora, né? Wagner chegou um pouquinho atrasado. Wagner, ó, que bom por causa chegou, da internet. Wagner. Nossa, coraçãozinho, né? Ó. Gente, vocês não têm noção. Tecnologia. Cheguei, arrumei meu espaço aqui, internet, nada. E reinicia computador, reinicia modem. Mas, como diz aquele apresentador, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, estamos aí. Eu ainda quero complementar com essas colocações que vocês fizeram num pouquinho da questão histórica, né? Hoje a gente fala do empreendedorismo, mas quantas vezes as mulheres já foram empreendedoras informalmente, vendendo aquela revistinha de produto para ajudar nas questões financeiras da casa. Na região de Sapucaí do Sul, da onde eu estou, existiam aqueles postos de calçado que as mulheres faziam as tranças, ou aquelas que faziam com couro para brinquedos de cachorro, que tinha ali o cura-chique. Então, na realidade, o termo, né, é muito bonito hoje, mas a expressão da participação da mulher empreendedora, ela já está inserida há bastante tempo. E isso é tão bom que vem uma crescente, né? Que nem o Maurício colocou ali, que eu trago esses números, né? Segundo os dados da Rede Mulher Empreendedora, a RME, houve um aumento de 40% no número de novas empreendedoras em 2020, durante a pandemia. Ou seja, como o Maurício disse, né, da crise criaram a oportunidade. E isso é muito importante. Eu tenho, por experiência, ser uma das disciplinas que eu ministro, na questão do plano de negócio, de 10 planos de negócios, 8 estarem no comando, na gestão de mulheres, e 50% desses planos de negócio serem executados. Eu tenho ex-alunas da Sabrilha, que ela desenvolveu na internet também vendas de maquiagem, das Anas, que eram 2 irmãs que se chamam Anas, Ana Cláudia e Ana Paula, e elas têm hoje a Anas Brigadeiro, que elas produzem bolos fantásticos. Então, as mulheres está atrelado também à qualificação profissional. Por quê? Porque quando tu consegue orientar numa formação, numa instrução para a questão de um plano de negócio, que nem a Dalva colocou, nós temos a formalização aí do empreendedorismo. Sim. Ainda, no entanto, que esse número seja bastante expressivo, é preciso destacar que sua motivação não é assim tão boa. Né? A maior parte delas começa a jornada no empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade, que também é um grande norteador para as empreendedoras que nós temos hoje. Muitos negócios que crescem expansivamente já são com estruturas familiares, apoios, e a mulher, quando ela busca essa oportunidade, é para buscar a sua independência, para buscar o seu apoio financeiro e também para criar oportunidades. Como a Dalva colocou ali na questão social, quantas mães criaram seus negócios e trouxeram seus filhos para trabalhar? Ou muitas vezes também desenvolveram atividades para ajudar os filhos a terem uma formação. Eu, por exemplo, a minha avó, a minha mãe, são contribuidoras constantes na formação que eu sou hoje, de atividades de empreendedorismo, claro que autônomos, sem formação delas. Wagner, eu acho que é importante assim, também assim, para poder reforçar a tua fala, né, e a gente poder já seguir em frente, assim, é que hoje, né, as mulheres sempre foram empreendedoras, tá? O que ocorre é que a gente vive um outro momento em que a gente está valorizando, tangibilizando,
tá? Os negócios femininos, tá? Uma reportagem que eu li essa semana, que é do final de outubro, Ana Paula Padrão, ela comentou que as mulheres precisam melhorar o seu networking, né? Porque networking sempre foi uma coisa mais de homens, né? E agora as mulheres sempre precisam caprichar, precisam desenvolver mais. Por quê? É isso. Elas sempre fizeram seus negócios, né? Porque elas começaram de uma necessidade. Mas hoje a gente não quer falar de empreendedorismo por necessidade atrelado às mulheres, né? A gente quer falar que não é uma extensão do lar, mas que as mulheres estão empreendendo por qualificação, que as mulheres estão empreendendo, né, negócios, né, que não são uma extensão e que precisa se comemorar, precisa fazer network dos negócios para que apareçam, porque na realidade elas sempre empreenderam, é que não era visto. Isso não é colocado na vitrine. E hoje, né, trabalhar com empreendedorismo feminino, ter um dia para isso, é para marcar o espaço da mulher, é para colocar na vitrine o que ela já fazia e que agora está avançando em outros segmentos que não são esses ligados à alimentação, ligado ao vestuário, à moda, à educação, por exemplo, à restaurante. Beleza. Né? Ou limpeza, exatamente. Que hoje ela está seguindo em frente. À frente de negócio, a construção civil, na indústria, na TI, em outras áreas. E aí isso precisa hoje, né, de network, precisa estar na vitrine, né, conforme você muito bem comentou. Eu acho que isso hoje é que traz, né? E que os números são bons, né? Mas é preciso também comemorar que os números são bons, mas a gente tem que estar atenta, né, na qualificação. Né? Eu posso nascer de uma empresa, de um negócio por necessidade, sim, mas eu posso ir me qualificando para que ele continue, né? E ele era novos postos de trabalho, porque também tem a questão social, né? Não só da rentabilidade. Então, isso é muito bacana, né? É colocar na vitrine, é demarcar que é empoderar essa liderança empreendedora. Exatamente um gancho, Dalva, para te ver quanto assim o céu é o limite. Eu sou uma pessoa aficionada por carros. Programas de carros, coisa eu vejo pra caramba. Eu vi uma reportagem, eu não lembro de qual foi dos programas, de tantos que eu vejo, de um segmento em São Paulo, porque as coisas acontecem em São Paulo, aqui no Brasil, é o centro da América Latina, não é o centro do Brasil, é o centro da América Latina, de uma oficina mecânica administrada e criada por uma mulher, onde só tem mecânicas que dão atendimento para aquelas mulheres que têm carro, que não confiam, né, em mecânicas administradas por homens. Para te ver o quanto que tem de leque, gente. Então, assim, o céu é o limite. Ela é uma administradora de mecânica, onde só tem mecânicas. Aí tu diz, putz, mas tem mecânica sendo formada? Gente, o crescimento é muito grande. Tem muita mulher indo para o segmento automotivo, para segmentos que não tinham. Outro gancho, há 5 anos atrás, Polo de Rio Grande, Naval de Rio Grande, não tinha mão de obra masculina, eles trouxeram um incremento de 20% na época de mulheres que eram soldadoras, que eram serralheiras e que começaram a implementar o polo. Então, assim, tem espaço para todo mundo. E o céu é o limite. É importante colocar esse dado para fazer esse contraponto, porque a gente só pensa nessas coisas que a gente comentou. Limpeza, beleza, comida, moda. Não, gente, tem muito mais espaço aí. E tem outra coisa assim, ó, as mulheres estão se qualificando mais também, né? Quando eu me formei em administração, faz bastante tempo atrás, era um curso mais masculino. Hoje as mulheres dominam hoje o curso de administração, assim como outros cursos também. Um dado importante dos cursos hoje, de cursos hoje de qualificação pontual, que a gente chama de curso de extensão ou cursos livres, tá? 82% hoje, tá? São mulheres que fazem. As mulheres se qualificam mais, fazem mais cursos hoje, mais pontuais. Eu preciso saber tal coisa, ela faz um curso. Eu preciso dominar tal ferramenta, a mulher faz um curso. Então, hoje, no universo, né, geral dos indicadores, né, aqui da nossa região metropolitana, de quem faz curso de extensão, curso livre de qualificação de 8 horas, 12 horas, 24 horas, 82% são mulheres. As mulheres estão fazendo mais cursos, estão se qualificando mais, se preparando mais para as adversidades, né, para os desafios mercadológicos, né? Ô, Wagner, como você chegou agora, eu fiz a tua pergunta. Acho que tu pode ali pegar, né, e falar um pouquinho agora na sequência do nascimento do empreendedorismo feminino, né? Porque eu trabalhei a tua pergunta antes. Sem problema. É ao vivo aqui, né, gente? É ao vivo, é ao vivo. Eu queria complementar só mais uma coisinha, Dalva. Que é a participação das mulheres em núcleos
né, de apoio ao empreendedorismo feminino. Aqui em Capão, por exemplo, esse final de semana ocorreu o encontro das mulheres empreendedoras na SAC, a Sociedade Amiga de Capão, e eu fiquei admirado com o número de mulheres à frente em cargos de gestão e liderança, e empreendedoras, né? Como tu colocaste muito bem na questão do network, fortalecer esse elo é de extrema necessidade, o network e também as negociações. A Ana colocou, importante, Dalva, a capacitação qualifica e diferencia o negócio das mulheres. Isso muito bem colocado, Ana. É verdade. Então, você tem muito... Deixa eu fazer um ponto aqui, que os bastidores dessa live, gente, vocês não têm noção. Eu vou fazer um comentário aqui que veio no bastidor, não vou dizer nome para não expor, que é a questão do seguinte: de tudo isso que nós fomos falando, e a gente tem que ter essa realidade muito clara para a gente, e nós somos as pessoas que vão mudar isso no futuro. Eu recebi um comentário assim, ó: mesmo sendo tão capacitadas, pena que ainda ganhamos menos que os homens. Isso é uma coisa que não dá para acreditar, porque nós temos lei para isso. Esse é o primeiro ponto, lei para isso. Mas, assim, esquece a lei. A gente tem que saber vender, né? Vocês, mulheres, têm que valorizar o trabalho de vocês. Não é porque tem um homem e uma mulher e ele ganha mais porque ele é. Não, a gente tem que olhar carga, a gente tem que olhar entrega. Então, assim, tem que batalhar, tem que mostrar o valor de vocês, o valor das pessoas. Porque isso não acontece também, e aí sendo bem sincero e polêmico, não só entre homem e mulher, mas entre gestores com afinidade a algumas pessoas e não afinidades com as outras. A gente tem que ser profissional. A gente tem que olhar o nosso colaborador indiferente do seu sexo, indiferente da sua diversidade, indiferente do seu relacionamento interpessoal. Nós temos que olhar eles como um colaborador que tem ali um potencial de entrega. Quando nós gestores de pessoas, das empresas, conseguirem trabalhar dessa forma, nós vamos começar a mover uma pedrinha de uma montanha gigante contra esse processo que acontece, infelizmente, no Brasil. E no Brasil é mais, porque a gente vê no mundo inteiro, gente, infelizmente, tá? É um comentário que é importante colocar aqui e a gente pode colaborar para mudar isso dentro da realidade do nosso mercado, das nossas carreiras. Maurício, desabafo, mas é muito importante isso. Sim, mas Maurício, assim, uma colocação só, né? Só para a gente poder passar ali com o Wagner já está querendo seguir na próxima. Mas, assim, eu acho que é importante também salientar que nos últimos 5 anos, tá? A gente ainda, as mulheres ainda ganham menos, né? E aí tem que olhar as regiões no Brasil também, tá? Isso é uma realidade mundial, tá? É mundial, não é só no Brasil, tá? Não. Se a gente olhar a mulher americana, a mulher inglesa, a mulher europeia, a mulher australiana, é geral. A gente lê sobre isso, é geral, tá? Existem regiões que é menos ainda e outras, né? Então a gente tem discrepâncias, né, regionais. O que eu penso assim também nas pesquisas que a gente tem feito, isso tem mudado também, tá? Ainda não está naquele patamar que a gente gostaria. Nos últimos 5 anos, as empresas têm, né, monitorado mais isso e investido também em ouvidorias internas. Então as grandes empresas têm ouvidoria interna, então isso tem sido mais trabalhado. Existem hoje grandes bancos mundiais, por exemplo, que ao liberar algum financiamento, ele quer saber se tem uma mulher hoje no conselho de administração. Se não tiver, ele já dificulta, né? Ou seja, ele está cobrando mais a inserção da mulher nos cargos de liderança, nos conselhos de administração. E eu penso que a gente já alcançou a questão do salário, né? Deu uma melhorada, né, nos últimos 5 anos. Temos muito ainda a trabalhar, eu concordo, porque ainda há muita diferença em algumas regiões, em alguns países, mas a gente já fez algumas conquistas, mas não é o suficiente ainda e a gente precisa colocar. E as mulheres também, né? A gente tem também que trabalhar uma outra questão, temos que torcer mais, né? As mulheres torcer mais pelas mulheres também. Então, unidas, né, chegaremos. É o ESG, Muito bem. né? Que é aquela sigla está trabalhando muito forte nisso, né? Que é essa sigla agora que virou na moda, que todas as empresas estão trabalhando, da questão da sustentabilidade e outros focos sociais. Isso está mudando a realidade de algumas empresas. Então, o futuro está bem perto de nós a gente mudar essa realidade. Desculpa o desabafo, vai lá, pessoal, continue lá, porque eu não pude perder essa oportunidade. Os bastidores, já Tranquilo. falei, da live. Vamos ter que fazer uma outra live, Maurício. Exatamente.
Perfeito, gente. Então, desde 2014, né, 19 de novembro, foi estabelecido como o Dia do Empreendedorismo Feminino pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Já em seu ano de criação, a data foi celebrada durante a Semana Global do Empreendedorismo, com atividades realizadas em mais de 150 países. A ideia é atrair a atenção mundial para o impacto econômico e social do movimento, fortalecendo o protagonismo feminino. O Dia do Empreendedorismo Feminino é uma das iniciativas coordenadas pela ONU Mulheres, braço da entidade que tem como objetivo unir, fortalecer e ampliar esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. A fim de diminuir a desigualdade de gênero, a ONU Mulheres atua em 6 áreas prioritárias: liderança e participação política das mulheres, empoderamento econômico, fim da violência contra mulheres e meninas, paz e segurança e emergências humanitárias, governança e planejamento e normas globais e regionais. Então, o que nós podemos falar sobre nasce o empreendedorismo feminino, Dalva? Eu selecionei assim para falar, para mim, 2 questões importantes em função do tempo, né? Até porque uma questão ali, uma das questões vai impactar na questão do dado que o Maurício logo em seguida vai falar também. Eu acho bacana que daí complementa. A liderança e participação política das mulheres, tá? A participação das mulheres na política, essa liderança e o empoderamento econômico, tá? O empoderamento econômico, ele é muito importante porque dá uma liberdade para a mulher trabalhar em qualquer segmento que ela quer. Então, quando ela abre um negócio, coloca um projeto, uma ideia, hoje a mulher está buscando esse empoderamento econômico, ela quer uma liberdade econômica. Tá? Por que a gente fala isso? Porque até a mulher antigamente, né, e assim no século XX isso, né, muito, muito atual, inclusive, né, há pouco tempo atrás, ela tinha, inclusive no código, né, que quando ela tivesse que abrir um negócio, ela tinha que pedir permissão ou para o pai ou para o marido, né? Então, ou seja, quando a gente fala em empoderamento econômico, é ela também se libertar, né, das amarras também, às vezes, no lar, né, em que ela fica, né, um pouco subjugada psicologicamente porque ela não tem uma renda. Então, a ONU Mulheres trabalha isso porque existem muitas mulheres, né, que dependem economicamente, né, do seu cônjuge, por exemplo. Então, quando ela abre o negócio, ela também quer esse empoderamento econômico para decidir. Ela quer tomar decisão. E a tomada de decisão feminina também passa pela independência econômica. Tá? Então, isso é um tópico que não é velho. Ele é muito atual. Então, eu escolhi também esse tópico. E o outro é liderança e participação política das mulheres. A gente hoje tem cotas, né, em partidos políticos. Por que tem cotas? Porque tem um dia especial do empreendedorismo feminino. Porque a gente precisa conquistar espaço mais ainda. Então, as cotas de 20% para fazer uma chapa, para concorrer, por exemplo, né, na eleição, ele é um demarcador que eu preciso ter mais mulheres atuantes na política, né? E que as mulheres precisam também votar em mulheres também. Para que a gente aumente essa participação, essa liderança feminina no âmbito da política nacional, da política internacional. Então, de todos esses itens, eu selecionei em função do tempo, né? Esses 2, liderança, maior espaço político, né? E o empoderamento econômico, que é muito necessário para a mulher, para o desenvolvimento da mulher e para ampliar mais esses negócios, né? Que as mulheres, os projetos, ideias e novos negócios que as mulheres queiram em qualquer espaço fazer. Perfeito. Ainda na questão do empreendedorismo feminino, Maurício? Vamos lá. Eu acho que é bom aqui, né? Eu trago dados, eu faço contrapontos. Agora bem, você sabia que, de acordo com o PNAD, no caso, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, que foi publicada pelo IBGE no nosso último trimestre de 2020, as mulheres elas atingiram uma taxa de 17%, pessoal, da taxa de desocupação, tá? Uma maior taxa que os homens, que foi 11,9%, vamos dizer, arredondando para 12%. E por que isso? Porque elas foram mais afetadas na pandemia, porque a maior parte delas precisou recorrer a novas maneiras de adquirir renda. E aqui, exatamente nesse detalhe,
onde se encaixou o empreendedorismo feminino, principalmente o empreendedorismo, tá? E aí o que acontece? Se a gente pegar e olhar para um outro viés do Você Sabia, hoje a metade dos lares brasileiros é chefiada economicamente por uma mulher. Esse número chega na casa dos 45%, é praticamente quase a metade. E isso é importante também relatar, que além de tudo isso, ainda tem a jornada dupla, né? Que possuem outros cuidados com casa, filho, marido e tudo mais dentro disso. Então, isso aqui são informações que veio do site RG, de acordo com o RME, que é importante a gente colocar aqui também dentro desse fórum, né, Dalva? Sim, e é importante, assim, essa questão que o Maurício colocou, metade hoje é chefiada pelas mulheres, né? Aí a importância do empreendedorismo feminino, tá? E a importância do empoderamento feminino, né? E por isso aquela questão que eu comentei, né? O empoderamento econômico, tá? Não existe empreendedorismo feminino sem empoderamento feminino e econômico, gente. É preciso ter esse conjunto hoje para a gente. Por isso que a gente comemora, se coloca na vitrine, né, o que as mulheres estão fazendo, porque essa liberdade passa pelo empoderamento econômico, né? E aí, esse dado hoje é muito atual. Metade das mulheres, né, estão hoje chefiando os lares no Brasil. E não é só no Brasil, né? Tem mulheres chefiando lares, né, mundo afora também. Ou seja, é um espaço, né, que as mulheres conquistaram, mas ainda tem a dupla jornada de trabalho que o Maurício comentou. Então, ou seja, aí existe mais conquistas ainda. Muito bem. Ainda sobre pessoal que tiver perguntas, quiser fazer alguma contribuição, nosso chat está liberado. Vamos lá, mandando para nós. A Ana ali contribui, o movimento do empreendedorismo feminino veio para somar. Que bom, né, Ana? E aí, aguardamos maior crescimento. Então, ainda a importância do empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino colabora para a construção de uma sociedade mais justa, gerando oportunidades de liderança para mulheres. Embora elas representem 52% da população, só ocupam posições de destaque em 13% das 500 maiores empresas do país. Assumir o próprio negócio é uma forma de empoderamento e ascensão para cargos de liderança, com o potencial de mudar a realidade das empreendedoras. Eu li uma reportagem, né, pegando aquela mesma reportagem que a gente leu na revista Exame da Ana Paula Padrão. Ela, há 3 anos que ela faz o encontro de mulheres líderes, né, que estão hoje, né, são CEOs de empresas, estão em cadeiras que decidem, né? E ela disse que isso surpreendeu muito quando ela mandou um e-mail para empreendedoras que ela não conhecia pessoalmente, não eram amigas, mas ela convidou para falar no workshop só de mulheres CEOs, né, em São Paulo, Rio. Ela disse que se surpreendeu com o número de mulheres que se colocaram à disposição. Então, hoje as mulheres anseiam de falar para outras mulheres, né? As mulheres hoje que estão decidindo, que estão hoje nessa minoria, né, que estão sentadas, né, em posições topo lá nessas empresas, elas também querem compartilhar suas experiências para outras mulheres. Então, esse evento também está servindo para incentivar outras mulheres, mulheres falando para outras mulheres, tá? Uma outra questão importante, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre empreendedorismo juvenil, nós percebemos também nas análises das revistas de negócios, tá, que a maioria das repórteres, né, as editoras também, das revistas, né, dessas revistas de negócios, eram mulheres, mas que falavam mais para homens, né? A fala é de geralmente os homens de negócio, não as mulheres, tá? Isso também hoje é uma coisa que mudou. As revistas de negócios estão falando mais também para mulheres e mostrando e colocando na vitrine, né, negócios que não são tipicamente femininos. Então, há 10 anos atrás, eu tinha essa informação. Nos últimos 5 anos, isso mudou muito. Então, as repórteres estão fazendo reportagens falando para outras mulheres. Como é importante a gente falar de mulher para mulher e para outras mulheres também, porque isso multiplica. Né? Não é falar... né, sair da boca de uma mulher um discurso mais masculino, e sim a gente falar e criar experiências para outras mulheres. Então, a Ana Paula ela falou sobre esse networking, mas ela disse que ficou muito surpresa assim, com a quantidade de mulheres, né, que estão decidindo hoje, que estão empreendendo, que se colocar à disposição do evento para compartilhar, falar para outras mulheres. Então, isso também é uma novidade, pessoal. Ou seja, as mulheres estão compartilhando mais, fazendo mais networking,
networking, né? E tem que fazer mais ainda, que a gente ainda faz pouco, e elas estão trabalhando e conversando com outras mulheres, de mulher para mulher, contando as suas experiências. Isso é uma conquista, um espaço muito importante para o empreendedorismo feminino, para o empreendedorismo de maneira geral. A representatividade. Exato. A representatividade feminina gera novas motivações de novos empreendedores. Ainda pegando um gancho. Ai, desculpe, Wagner. Cria novas identidades, como diria Bauman. Novas identidades. Novas identidades. Ainda nesse gancho da Ana Paula, a que era do MasterChef, a Paola, ela tem um projeto social que ela transforma pessoas anônimas em chefes de cozinha. Daí de modo da diversidade, né? Mulheres, vítimas de violência, pessoas trans. E ela faz um projeto muito interessante, que é o do empoderamento. E as mulheres saem dali, muitas vezes empreendedoras, donas do seu negócio. E seria... Pode falar. Olha só, a Ana colocou aqui uma coisa bem importante. Fazer rodas de conversa com networking. Sim, esses espaços são muito importantes. Rodas de conversa, seminário, encontro. É conversar, é trocar experiências. Muito legal, Ana. Acredito que em grande parte das questões das cidades deve ter também esses espaços e pessoas que estão dando atenção para essas necessidades, né? E tentando também fermentar o crescimento aí do empreendedorismo feminino. Exatamente, perfeito, Wagner. Isso. Eu acho que é um ponto importante, assim, como o tempo voa, nós estamos nos últimos minutos, né? Antes de fazer um fechamento, acho que é importante também destacar aqui, foi notícia, aconteceu, e eu acho que a gente tem que trazer esse gancho para cá, o próprio fator Marília Mendonça, né? Vamos pegar e trazer isso agora, depois do evento que aconteceu. Primeira mulher a liderar o sertanejo, a quebrar paradigmas de criar música e cantar música para um público feminino, para uma dor, para coisas que acontecem, quebrar paradigmas de aparecer com bebida, de ser nova, ou seja, ela... E daí? Ela bem assim falou na época. E daí? Isso é o que eu sou e eu estou fazendo para um público. Então, movimentou todo um cenário que é historicamente feito por homens, cantado para homens, né? Subestimando e usando a mulher como algo assim de produto. Ela inverteu isso, valorizou, empoderou, né? E até virou um termo que é o feminejo. Então, assim, o quanto as coisas mudaram, gente. Se nós falássemos disso há 10 anos atrás, não era a realidade e era outro conceito. Então, assim, para fazer esse gancho, eu acho que é importante também para ver o quanto esse assunto está em tese. E a gente traz aqui assuntos talvez polêmicos, mas assuntos muito da hora, porque esse é o objetivo da live, que faz total sentido. Então, assim, o quanto a gente está mudando como sociedade, o quanto a gente está conseguindo aqui trazer informações que são relevantes para quem está nos assistindo, que está reservando uma hora do seu dia, que podia estar fazendo qualquer outra coisa. Academia, vendo TV, vendo série, estudando, não. Está aqui conosco, nos assistindo, consumindo conteúdo, né, importante, relevante para o nosso dia a dia, né, Dalvi Wagner? Exatamente, Maurício. Eu achei importante que ele colocou, porque assim, não dava para pensar nisso 10 anos atrás, né? Não dava para pensar nisso 5 anos atrás. Então, a gente está toda em mudança. A mudança ela é positiva, ela é importante, é se desconstruir para construir, é aprender, desaprender e reaprender novamente. E o mês de novembro é a Semana Global de Empreendedorismo, né? De 19 é o Dia do Empreendedorismo Feminino, ou seja, é um mês para criatividade, para empreendedorismo, para inovação. A gente, o tempo, né, é o nosso senhor, como diria, né? E a gente está no finalzinho da live, a gente quer agradecer a audiência, a presença e que a semana que vem a gente tem uma convidada super, super, super minha amiga, mas uma mulher porreta, uma mulher que vai falar sobre carreira no serviço público, né? A minha amiga Ana Moraes. Tá? Ela está conosco aqui na nossa live hoje, curtindo com a gente e colocando, né? E colocando as suas opiniões. Então, a semana que vem a gente tem, né? Mulher empreendedora, profissional, a mãe do Pedrinho, né? Ana Moraes, para falar sobre carreira no serviço público, né? Live também imperdível, também alusiva, né? Ao empreendedorismo feminino, né? Porque a gente comentou que não é só abrir o próprio negócio, mas é empreender ideias, empreender num propósito, né? Então é para isso que
né? A gente está trabalhando essas lives agora sobre empreendedorismo. E todos são bem-vindos. A gente agradece a audiência e vocês estão curtindo aqui os nossos conteúdos no Mercado e Carreira. Wagner. Agradecer a todos, a Ana e a todos os demais que estão participando. Esperamos todos vocês na quinta. Curtam a nossa página, mandem no nosso direct ali perguntas. Durante a semana está tendo pílulas. Eu tô aprendendo muito também, porque com essas pílulas a gente começa a ativar o conhecimento. É muito importante todo esse nosso projeto, porque ele é feito para vocês e para nós também. Maurício. Spoiler. Eu sempre largo spoiler, eu sempre acabo com a produção depois vai em cima de mim. Dia 19, no nosso Instagram de Mercado e Carreira, nós vamos fazer uma campanha do empreendedorismo feminino. A gente quer o engajamento de todo mundo que assista que assistem às nossas lives, que nos segue. A gente quer inundar o Instagram com a nossa campanha. Já tem card pronto, validado pela produção, já tem copyright aprovado pela nossa aprovação e que me puxaram a orelha hoje, dizer, tu não vai falar, eu vou falar sim. Então, assim, ó, depois da live da Ana, tá? No próximo dia, no dia alusivo ao empreendedorismo feminino, Mercado e Carreira vai jogar uma campanha para empoderar o pessoal, as mulheres aí no nosso Instagram. Tá? E marcar, né, Maurício? Marcar as mulheres. E outra, tá? Segue a gente lá no Insta, tá? Por favor, né? Marca e segue também, né? Já ajuda a gente, né? É só um pedacinho, mas o mais importante é marcar, tá, pessoal? Antes de nós desligarmos, né? Vamos falar cheeseburger para foto, pra gente botar a foto pro nosso TBT. Foto tirada. Vamos lá, Dalva, faz o fechamento para a gente aí, que nós já estamos no minuto final. Pessoal, o assunto, né, tá muito bom, empreendedorismo feminino. A gente quer agradecer, dar boa noite para vocês. Obrigado, gratíssima pela presença, gratíssima pela audiência. Obrigada aos meus colegas Maurício e Wagner por estarem comigo aqui também, né, curtindo, conversando com todo mundo. A gente toda quinta-feira está aqui para falar sobre mercado de trabalho, mercado, cenários, carreira e outros assuntos, né, que possam ser de interesse. Vocês podem mandar conteúdos que vocês queiram que a gente fale aqui na live. Vocês têm, né? A gente vai abordar, manda ali no nosso direct, conforme o Maurício, né, comentou no início dessa live, mande no direct, provoque, olha, eu quero conversar sobre esse assunto, quero participar com esse assunto, manda que a gente faz. Aqui nós estamos para você e com você. Boa noite, pessoal. Beleza, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Logo, logo no nosso Insta está subindo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.